Então, vamos lá, pessoal, continuando a nossa aula de hoje. Então, vamos lá para a apostila de ciências. Lá na apostila de ciências, vocês vão abrir na página 17. Nós iremos fazer a página 17 e 18, ok? Os exercícios são referentes aos biomas brasileiros que nós vimos na aula passada, na nossa aula passada de ciências. Então, vamos relembrar? Então, vamos lá. Abram lá na página 10. Primeiro, vamos lá relembrar o que são biomas. Então, o que são biomas? Lembra que nós falamos? São áreas, né, que elas são agrupadas de acordo com as suas características em comum, certo? De acordo com o relevo, clima, o solo, né, vegetação. Então, esses são os biomas. Então, é onde há diversas espécies de vida, né? Diferentes espécies. E nós vimos que nós temos aqui 6 biomas principais. Nós temos 6 biomas principais aqui no Brasil. Aí nós vimos a floresta amazônica, que está praticamente em todo o norte, região norte, e em alguns países vizinhos. É o maior bioma, né, que nós temos, a floresta amazônica. Depois nós temos a caatinga, que normalmente fica na parte litorânea, lá da região nordeste, a caatinga. Depois nós temos a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais devastados. Quer dizer que praticamente quase nem existe mais, só apenas fragmentos, alguns pedaços, que é a nossa Mata Atlântica, né? E ela se localiza praticamente também na parte do litoral e aqui na região sudeste e também aqui no início da região sul, que inclui o nosso estado, né? O estado do Paraná. Até, na verdade, Santa Catarina, ok? Então, mas apenas alguns fragmentos, alguns pedaços nós podemos encontrar. É um dos biomas que se encontra mais devastado, mais destruído, ok? Depois nós temos o Cerrado, que fica praticamente também em todo o centro do Brasil, na região centro-oeste do Brasil, né? Então, é praticamente bem no centro a localização do Cerrado. Nós temos o Pantanal, que está praticamente no Mato Grosso, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E Pampa, que fica praticamente no sul, sul-sul, que é o Rio Grande do Sul, ok? Então, esses são os 6 principais biomas, não existem só esses. Esses são os principais que existem no Brasil, nossos biomas brasileiros. Então, vamos lá. Na página 17, nós temos lá a primeira pergunta. Então, tá lá. Observe novamente o mapa dos biomas brasileiros na página 10. Então, nós vimos lá um mapa, né? Na aula passada, nós falamos sobre ele. Nós falamos, tem um mapa e tá a flechinha indicando. Então, qual é o bioma que se localiza na região onde você vive? Nós estamos na região sul do estado do Paraná. Então, a nossa UF, nossa unidade federativa, é o Paraná. Então, olha lá, o Paraná. Nós temos o quê? A Mata Atlântica, né? Então, o nosso bioma na nossa região é a Mata Atlântica. Então, pode escrever aí, pessoal, com letra maiúscula, porque é o nome do bioma, tá? Mata Atlântica. O mapa, ele não mostra as áreas dos biomas ocupadas por cidades, plantações e outras atividades humanas. No lugar onde você mora, existem áreas de vegetação preservadas? Então, aqui em Arapongas, nós temos aqui, na verdade, nós temos lá o Parque dos Pássaros, que tem um pedaço, né? E temos o Bosque dos Pássaros, que é um pedaço de uma mata, totalmente mata, né? Totalmente floresta. Nós temos lá o Bosque dos Pássaros, tá? E nós temos o Parque dos Pássaros, mas que não está tão preservado. Na verdade, é mais o Bosque dos Pássaros, que se você chegar lá, perto do Bosque dos Pássaros, você vai perceber que tem um pedaço ali totalmente mata. Você vai ver só mata, 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 esse pedaço que está lá preservado. Ok? Então, Bosque dos Pássaros. 2. Você se lembra da conversa entre Lúcia e sua mãe, reproduzida no início do capítulo? A mãe dela trabalha viajando pelo Brasil. Observe no mapa os lugares por onde ela já passou
Em seguida, destaque as imagens dos biomas enviadas pela mãe de Lúcia que estão no material de apoio e cole-as no mapa, perto do lugar em que elas foram registradas. E depois escreva o nome do bioma correspondente a cada uma delas. Então, nós temos aí uns quadrinhos onde vai ser coladas as imagens e embaixo nós temos lá um quadro para ser escrito o nome do bioma. Então, vocês têm a numeração 1 até 6, ok? Então, vamos lá. No material de apoio, na aula passada, vocês pegaram essa folha e vocês recortaram essa, certo? Aí, vocês colaram lá de acordo com os biomas. Lembra que nós fizemos juntos? Certo? E aí, sobrou, então, essas imagens aqui, ó, embaixo. Então, vai ser essas imagens que nós vamos colar agora. Tá? São essas imagens. Então, vamos lá. Vamos começar pelo número 1. O avião está saindo lá do número 1 e está vindo para o 2. Tá? Lá onde está indicando o número 1, vocês estão vendo aí um tracinho e para baixo, trazendo para baixo. Então, aqui, ó. Número 1. Aqui, pessoal, ó. Aí ele dá uma... Aqui para baixo, tá vendo? Vai ser aqui. Nós vamos colar, então, o bioma lá que se encontra, então, no norte, que é a floresta amazônica. E aí vocês vão colar essa imagem, a primeira imagem aí, que é a floresta e o rio no meio. Essa imagem aqui, ó. Vou pôr pertinho para vocês verem, tá? Aqui, ó. Essa imagem, vocês vão colar no número 1, floresta amazônica. E aí vocês vão lá embaixo, onde está número 1, e escrevam lá com letra maiúscula. Floresta amazônica. Certo? Ok? Então, vamos lá. Então, o avião está saindo do 1 e está indo para o 2. Aí, você vai acompanhar o tracinho do 2. Está lá a bolinha, aí sobe o tracinho e vira, tá? Aí, na frente, tem um quadrinho para colar o 2. No 2, vai ser a caatinga. Qual que é a caatinga? Essa imagem no 2, ó, dos cactos. Lembra que nós falamos? Aqui, ó, essa região seca, onde predominam cactos. Então, essa imagem vai ser no 2. E aí, vocês vão lá embaixo no número 2 e vai colocar caatinga, ok? Continuando, o 3, aí vem para o 3. No 3, vocês vão seguir lá, tá? O tracinho do 3. E aí, vocês vão colar a Mata Atlântica. A Mata Atlântica vai ser esse daqui, ó, que tem cipós, bastante verde, bastante árvores, perdão, tá? É uma floresta fechada. Então, essa imagem é a Mata Atlântica. Então, vocês vão colar lá no quadrinho, vai lá embaixo no número 3 e coloca Mata Atlântica, ok? Depois, número 4, nós temos o cerrado. Vocês vão colar essa imagem aqui, ó, do cerrado. Onde tem aqui uma árvore, ó. Tudo plano, tá? E aqui, vou pôr mais pertinho, essa imagem aqui, ok? Cerrado. Então, cola no número 4 e vai lá e escreve cerrado. Número 5 vai ser o quê? O Pantanal. Nós temos lá o Tuiuiu, já tem até a imagem do Tuiuiu. Aqui, pessoal, ó. Essa imagem, cola lá no 5. E vai lá e coloca Pantanal, número 5. E para finalizar, vai ficar a imagem do Pampa, que vai ser essa daqui. Vai sobrar essa imagem aqui, tá? Então, o Pampa. Essa imagem cola lá no 6 e escrevam lá, Pampa. Pessoal, lembra sempre com letra maiúscula, porque são nomes de biomas, tá? São as vegetações, ok? Página 18. Então, vamos finalizar ciências fazendo a página 18. A Mata Atlântica, ela é um dos biomas mais devastados do Brasil. Então, vocês podem grifar aí com marca-texto. A professora comentou com vocês, né? Tanto na aula passada como hoje na nossa aula, que a Mata Atlântica é a mais devastada, é a mais destruída, tá? Então, podem grifar.
Observe os mapas que mostram a área em verde ocupada por esse bioma em 1500 e em 2016. Olha a diferença, pessoal. Olha aí, a Mata Atlântica 100%, né? Ela está totalmente 100%, tanto no nosso estado, né, na nossa unidade federativa, essa partezinha verde aí no mapa. E em 2016, ela só ocupa 12%, quase 12% e meio. Olha a diferença. Então, quanto que foi destruída? Foi destruída mais de 80%, né? Então, foi praticamente totalmente destruída. Só sobrou alguns fragmentos, por isso que lá no texto está falando. Sobrou apenas alguns fragmentos, né? Alguns pedaços dessa mata. Então, vamos lá. Por que o ano de 1500 foi escolhido para representar a área da Mata Atlântica preservada? Porque é no ano de 1500 que marca o início da colonização portuguesa. Foi quando os portugueses chegaram aqui. Então, quer dizer, nós tínhamos praticamente ela nativa, estava intocável, né? Porque os indígenas, eles não destruíam, eles usavam apenas o necessário, né? Eles não destruíam à toa e nem tinha ganância por riqueza. Então, por quê? Porque esse ano de 1500, ele marca o início da colonização portuguesa, que foi a época em que os portugueses chegaram e começaram a explorar, né, as riquezas daqui desse bioma. Então, podem escrever aí. Então, por que ele foi escolhido? Porque ele marca o início da colonização portuguesa, onde os portugueses chegaram e começaram a explorar, tá, esse bioma. Letra B. Entre 1500 e 2016, que atividades humanas provocaram a destruição de grande parte desse bioma? Então, o que nós tivemos aí? Construção de cidades, estradas. Então, para que ele foi destruído? Então, construção de cidades, estradas, né? Desmatamento para retirada da madeira e etc. Então, uma das ações que provocaram essa devastação foram essas. Foi a construção, né, que eles desmataram toda a Mata Atlântica para a construção de cidades e estradas, e também o desmatamento para a retirada de madeira, né, porque eles pegavam a nossa madeira e levavam embora. Então, também a retirada, desmatamento para a retirada de madeira. E pode colocar etc., porque teve bem outras também ações que provocaram esse desmatamento. Ok, pessoal? Agora nós vamos, então, para a nossa apostila de inglês, tá? Vamos para a apostila de inglês. Abram lá na página 12 de inglês. Nós temos aí um exercício bem simples, tá, pessoal? A professora vai explicar como vocês vão responder. Nós temos lá umas perguntas e vocês vão dar respostas curtas, ok? Então, olha só. Antes de iniciar, deixa eu só lembrar 3 pronomes que nós vamos usar aqui nas respostas curtas. Então, nós vamos utilizar, ó, esses 3 pronomes aí nessa atividade. Nós vamos utilizar o she, que é ela, o he, que é ele, e o they, que é eles ou elas, no plural, tá? She, he, they, ok? Então, esses pronomes. Então, presta bastante atenção. Então, olha só. Nós temos lá na letra A, tá perguntando se o seu pai pode cozinhar. Quando tem essa palavra can, tá? Essa é a palavrinha can, que vocês estão vendo aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa palavrinha aqui, ó, can, quer dizer posso. Se eu posso ou não, tá? E aí, todas as vezes que tiver esse can na minha pergunta, a gente vai responder se sim, como que é a resposta se for sim, e se for não, como que a gente responde o não, tá? Então, olha só. Então, a resposta vai depender de vocês. Vocês que vão responder aí, tá? De acordo. Então, a primeira pergunta, a letra A, é: seu pai pode cozinhar? Se você disser que sim,
eu estou falando do seu pai. Então, eu vou usar o pronome ele, que eu acabei de mostrar. Qual que é o pronome ele? Então, é he, aqui, tá bom? Então, vocês vão... Se o seu pai pode cozinhar, nossa, olha, ele pode, ele gosta, meu pai ama cozinhar, vocês vão falar sim, ele pode. Agora, se o papai não pode, quer dizer, ele não gosta, então ele não pode, porque ele não gosta, ele detesta cozinhar, aí vocês vão responder que não. Então, se for sim, vocês vão responder essa primeira resposta aqui, ó. A resposta tem que ser assim. Yes, sim, ele pode. Então, vai ficar yes, he can. Tá? Então, ele pode cozinhar? Yes, he can. Sim, ele pode. Ah, professora, meu pai não pode. Se a minha resposta for não, eu vou pôr no, he can't. Esse can't, ele está abreviado. É a mesma coisa de eu colocar he can not. Mas daí eu abrevio e fica can't, tá? Então, no, he can't. Então, não, ele não pode, ok? Então, isso daqui é na letra A, tá? Agora, vamos lá na letra B. Então, vai depender de vocês. Se for sim, yes, he can. E se for não, no, he can't. Por que he? Porque eu estou falando do meu pai, ele. O pronome ele. Letra B. Está perguntando o seguinte: a sua mãe pode jogar videogames? Então, você vai pensar, nossa, minha mãe ama jogar videogame? Sim, ela ama. Então, aí a minha resposta vai ser o she, porque eu estou falando da minha mãe. Aí eu vou usar aqui, ó, she. Então, se for pode, nossa, ela ama jogar videogame, eu vou responder she. Vou responder yes, she can. Ok? Ah, mas ela não gosta, ela detesta a professora videogame. Então, eu vou responder da mesma forma que a professora mostrou lá do primeiro, ó. Aí eu só vou trocar os pronomes. Aí eu vou responder no, she, porque eu estou respondendo da minha mãe, no, she can't. Se for yes, yes, she can. Então você vai só trocar, tá? Aqui a professora está dando um exemplo, porque é lá do primeiro. Então a gente vai fazer só a troca dos pronomes, ok? Letra C. Você pode jogar futebol? E você? Você pode jogar? Ah, professor, e agora? Lembrando, aqui tem mais um pronome, né? A professora vai até acrescentar aqui para vocês. Agora é sobre vocês. Então a gente vai responder eu. Olha, eu. Vamos ver se dá para ver aqui. Acho que não dá para vocês verem. Deixa a professora pôr de azul. Eu é o I. I, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu, ó. É aqui, ó. I, ok? I significa eu. Então a minha resposta vai ser I. Então você vai responder se você gosta, se você pode jogar futebol. Se for sim, você vai pôr yes, I can. E se for não, nossa, eu detesto futebol, vocês vão responder no, I can't. Tá? Can't naquele sentido que a professora mostrou, ó. Can't. Ó, can't. Tá? Assim, ok? Letra D. E os seus pais, eles podem correr? Eles gostam de correr, fazer exercícios? Agora nós vamos usar o pronome they, porque a gente está falando eles, que são os nossos pais. Então eu vou usar agora esse pronome, they, ok? Então, se sim, eles podem correr, nossa, eles amam fazer caminhada e correr, vocês vão colocar yes, they can. Ah, e se eles não gostam, eu vou responder no, they can't. Ok? Letra E. E seu melhor amigo? Ele pode pular corda? Eu estou falando do seu melhor amigo. Então, eu posso usar o he, se for meu melhor amigo for um menino. Então, eu vou usar o he. Aqui, ó, que a professora mostrou. Se for minha melhor amiga, for menina, vou usar o she. Então, vai depender da sua resposta. Lembrando, então, se for sim, vai ficar yes. Se for menino, he can. Se for menina, she can. Ok? E se for a resposta não, vai ficar no, he can't. Ou, se for menina,
no, she can't, ok? E na letra F está perguntando se o seu professor pode tocar violão. E aí você vai colocar a mesma forma. Ah, mas o meu professor é menino, eu vou usar o he. Ah, é minha professora, she. Então, toma cuidado com o pronome. E no mesmo esquema, se for sim, yes, he can. Se for não, no, he can't. Ok? E vice-versa, se for menina. Vai ficar yes, she can ou no, she can't, ok? Então, vai depender totalmente de vocês aí, de se a pessoa pode ou não pode. Na verdade, não é que pode ou não pode, é se ela gosta de fazer isso. Esse can, no sentido de gostar, ela gosta muito, ela pode, mas ela não é na questão de poder, é que ela gosta muito daquilo, ok? E aí, para finalizar, vocês têm uma tarefinha aí bem legal. Na verdade, não é uma tarefinha, é só uma brincadeira. Lá no material de apoio, vocês podem tirar essa folhinha, tá lá, ó, página 12. Então, tá lá, can you? E reticências. Por quê? Porque vem a perguntinha. Aí você pode fazer em casa com a mamãe, o papai, com todos os familiares aí em casa. E aí vocês têm lá a imagem, né? O play soccer, se é jogar futebol, então você pode jogar futebol, você pode tocar piano, você pode cozinhar, você pode andar de bicicleta, você pode desenhar. Esse pode é no sentido de gostar. Nossa, você gosta disso? Dirigir, fazer um sanduíche, jogar tênis, cantar, jogar xadrez, usar computador, né, navegar na internet e nadar. E aí vocês podem, então, fazer aí as perguntinhas com o papai e a mamãe em casa, o irmãozinho, o priminho, tá bom? Então, é uma tarefinha bem legal aí para o nosso uso do can, né? No sentido de for can, no sentido de ser sim a resposta, e se for não é can't, que vem de can not, ok? E a tarefinha para casa no caderno, a professora passou lá. Escreva uma frase afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Pessoal, toma cuidado no final da frase. A minha frase afirmativa e negativa vai sempre terminar com um ponto final. Então, é imprescindível o uso correto do sinal de pontuação, tá? Então, é ponto final. A afirmativa é quando eu afirmo algo. Negativa é quando eu nego. Então, automaticamente, na minha frase negativa, tem que ter a palavra não. Interrogativa, no final, é o ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Ah, mas se eu fizer uma pergunta, ela é uma frase? Sim, é uma frase interrogativa. E exclamativa, no final dela, tem que ter o ponto de exclamação. Lembrando que o ponto de exclamação é quando há uma admiração, suspense, né? Então, eu uso nesse sentido, para as frases exclamativas é nesse sentido, de surpresa, suspense, admiração, né? Então, lembrando, afirmativa e negativa, ponto final, no final da frase. Interrogativa, ponto de interrogação no final da frase. E exclamativa, ponto de exclamação no final dessa frase. Ok? Então, ó, beijos para vocês, tá? Presta bastante atenção nos exercícios. Não conseguiu fazer junto com a professora? Volta o vídeo, faz devagar, ok? Mas, por favor, façam as atividades, tá bom? E até a próxima aula.